Bom, é o seguinte, esse negócio de condomínio, a gente sempre fala, nós já falamos sobre condomínio aqui, você sabe que o relacionamento de uma pessoa com outra já é difícil, imagina de milhares, tem condomínios, tem milhares de pessoas que estão ali juntas, convivendo, e nessa época do ano, foi o que eu te falei antes, o Alexandre está aqui para não me ajudar, não me permitir que eu minta, para permanecer a paz no condomínio não é fácil, né? Não, é muito difícil, né? O condomínio, quando ele está em férias, é muito importante que o síndico e mais alguma comissão, né, tenha alguma forma de conseguir divertir a criançada, né? Então, fora, por exemplo, vamos supor que seja um condomínio que tenha poucas opções de lazer. Que tem muitos hoje, né? Que você tem, às vezes, só um parquinho, mas daí o adolescente já não gosta mais daquele parquinho, já acha que é pouco. Você não tem... A piscina, nessa época, não adianta, porque está um frio danado. Tem uma quadra, às vezes, de esporte só para centenas. E daí, o ideal é que se tenha um monitoramento mesmo, monitores para inventarem brincadeiras, Alexandre? Esse é o caminho? O interessante é assim, eu acho que o mais forte, o mais claro de tudo, é que o síndico forme uma comissão junto com os moradores. Mas isso bem antes das férias, né, Alexandre? Sim, num espaço de 3 meses, 90 dias antes, forme uma comissão e aí comece a fazer um planejamento, né? Planejamento, horários e tal, etc. Então, campeonatos entre os próprios moradores, às vezes um condomínio do lado, um condomínio parceiro, né, que o síndico conhece ou que algum morador conhece, venha fazer um campeonato de futebol. Isso é legal, porque quando você faz um campeonato como esse, tudo bem, as meninas não jogam, mas daí tem que ter alguém para assistir, né? Porque movimenta, né, Alexandre? Acaba tendo uma arquibancada, a gente brinca, né? Mas as meninas também podem jogar, né? Voleibol. Pode fazer os dois tipos de campeonato. Lógico, lógico, tanto masculino quanto feminino. Ô Alexandre, e quais são as reclamações, assim, os maiores problemas mesmo nessa época do ano, quando se trata em férias de férias escolares? Olha, o que nós temos de histórico é que tem muita bagunça, criança gritando, brincando, bagunçando. Por quê? Porque, como nós dissemos antes, né, não existe uma forma de entretenimento para essas crianças. Então, elas automaticamente se juntam e começam a fazer coisas que toda criança faz. Não tem o que fazer, como, então tá, né? Muita criança brincando. Exatamente. Não tem, barulho é uma coisa que não tem como você evitar, né, Alexandre? Não tem como evitar. Isso é muito difícil, né? Dentro dos conformes e regulamentos internos, né? Porque existem os regulamentos internos. Existem horários também, né? Sim, existem os horários. Tem que ter algumas normas diferentes para essa época, para esse período? Então, vai muito do conhecimento e da consciência do próprio síndico também e dos moradores. O que acontece é que hoje em dia, nós até comentamos que não existe mais a tolerância, né? Então, infelizmente... Ninguém tem muita paciência mais. Exato. Né? Então, para você é um negócio legal, as crianças brincando, às vezes fazem um tipo de gincana, às vezes os próprios condôminos, né, fazem algum tipo de feira, sei lá, doces, enfim, até mesmo gincana. Existem pessoas dentro do condomínio, moradores, que têm empresas de entretenimento. Né? No nosso caso, a nossa empresa 3A, ela formula uma equipe, né, dentro do condomínio para poder agir com as crianças, com os idosos, com os adultos, né, e até os infantos juvenis, né, que a gente brinca que de uma certa idade até 14 anos, eles ainda são jovens, de 14 em diante são adolescentes e aí vem os adultos. Agora, o que a gente percebe também é que agora, perdão, eu falava do número de condomínios que ainda tem poucas diversões. Sim. Mas a grande maioria hoje tem muita coisa em nível de lazer para oferecer, né, Alexandre? Os condomínios novos, né, eles são intitulados como condomínios clubes. Esses condomínios são muito mais fáceis, né? Mas tem que ter um cuidado maior, né, também? Sim, sem dúvida. Por isso que é interessante você ter uma equipe, né? Por isso que é interessante você ter equipe de recreação. Então, por isso que nós fazemos um projeto, né? Nós atuamos dentro do condomínio, nós temos condomínios que nós atuamos e ajudamos, né? São condomínios de 18 torres, 19, 28 Nossa, torres. Alexandre, mas é gente pra caramba daí, hein? Olha, nós temos um condomínio que tem 8 mil pessoas dentro. 18 torres, tem 8 mil pessoas? 28 torres.
como é que você... Tem que ter mesmo gente para administrar, né? Sim. É mais que um bairro, se bobear, né? Sim, com certeza. E nós temos, você veja, lá dentro nós conseguimos implantar aula de dança para a terceira idade, aula de yoga, tem karatê, tem taekwondo... Mas aí também é o que eu falei, você tem que ter gente para olhar tudo isso, né, Ale? Sim, sim. Porque eu fico pensando, por exemplo, nesse final de semana uma criança morreu no Rio Grande do Sul por conta de ter sido, o cabelo ter sido sugado, né? Sim. Na piscina. Isso é uma coisa que a gente já viu várias vezes. Sim. Então tem que ter atenção redobrada e daí a pessoa que tem que ficar olhando é a pessoa da empresa que é contratada ou tem que ter alguém do condomínio que também fique olhando? Além da empresa contratada, né? Como eu te disse, nós temos uma equipe, nós montamos uma equipe e nós atuamos na administração disso. Ah, entendi. Porém, o síndico e o zelador também têm responsabilidade civil e criminal sobre isso. No caso dessa criança que o cabelo foi puxado, eu não vou dizer que foi negligência do síndico, que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos o que aconteceu de real. De qualquer forma, tinha pouca gente olhando, porque senão não teria acontecido. Sem dúvida. Seja quem for seja de quem for a culpa, a grande necessidade que você tem que entender, você que está em casa e que vive em prédios com muita gente, em condomínios muito numerosos de pessoas, um condomínio que reúne muitas pessoas, é preciso entender que você querer economizar em algo como esse, que tem esse perigo também. As pessoas não são os 8 mil que participam da reunião. Sem dúvida. Da reunião dos condôminos, e depois essas pessoas que não participam são as que mais reclamam dos valores. E você economizar em pessoal, quando se trata de muita gente para olhar assim, pode acontecer uma desgraça como essa. Eu sempre falo, né, nós temos uma visão diferenciada. A gente sempre coloca que o barato sai caro. Muito caro. Nesse caso pode sair, pode custar a vida de alguém. Né? Às vezes é interessante o condomínio, né, ele ter um caixa para trabalhar em cima disso, né? Então, poxa, eu já sei que vai ter as férias, eu já sei que eu vou precisar de uma equipe de recreação, então por que não fazer uma reserva de recreação? Já começa a pagar um pouquinho por mês que ninguém vai perceber durante o ano. Sim, então economiza isso. Tem uma saída que seria um caixa, né? Caixa de entretenimento. Existem vários caixas, fundo de obra, cria um fundo para entretenimento. É verdade, porque é muito importante isso. Sim. Para que você mantenha até as pessoas de uma maneira mais saudável e em segurança, né? Sim. Mas mesmo assim, todo mundo é suscetível a ter algum problema, um acidente. Isso é fato. E no caso de acidente, como é que se faz? Você sempre tem uma equipe também para socorrer, como se fosse uma equipe de bombeiros, ou daí tem que deixar a pessoa ali, paradinha, alguém ligar? Como é que funciona isso em caso de acidente, Então, Alexandre? isso se torna um pouco relativo, porque dependendo do tamanho do condomínio, você tem estruturas e estruturas. Tá. Se você tem um condomínio pequeno, a melhor coisa é você imobilizar a criança, abrir o espaço, e chamar o resgate. Certo. Isso é a primeira coisa, fundamental. Quando é um condomínio muito grande, é muito interessante, neste trabalho que nós fazemos, nós incluímos, por exemplo, o bombeiro civil. Ah, entendi. Porque com 8 mil pessoas tem que ter, né, Alexandre? Sim. No caso desse condomínio em especial, esse condomínio não tem piscina. Né? Já é menos pior. O fato pior. de não ter piscina efetivamente... Mas daí precisa ter, por exemplo, no caso de condomínios maiores, é preciso pensar em tudo? Tipo médico ou enfermeiro de plantão? Sim. Tudo? Sim. Tem que ter essa estrutura? Sim. Este condomínio, por exemplo, nós estamos tentando implantar um ambulatório dentro. Para os finais de semana. Primeiros socorros mesmo? Sim, para os finais de semana só. Somente para os finais de semana. Entendi. Né? Que é onde você tem um fluxo maior e tal, uma movimentação maior. O condomínio é tão grande que tem uma padaria dentro. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Gente, eu não consigo imaginar. É um pouco imensurável, assim. Você realmente precisa vê-lo para ter essa ideia um pouco mais lúcida na sua cabeça. E também eu fico pensando que daí a gente volta para o mesmo assunto da economia que é infundada, Sim. Porque quando você tem um número tão grande assim de pessoas, acaba não saindo muito caro para todo mundo, né, Alexandre? Não, pelo contrário. Mas aquilo que você colocou é muito importante frisar. As pessoas não vão à reunião de condomínio e elas especulam pelo valor que está sendo colocado. Dependendo do tipo de condomínio, você, lógico, pode chegar a 50, 60 reais. Mas tem condomínio que chega a 3 reais por apartamento, por unidade. E a pessoa, ela não aceita pagar aquilo. Eu digo que a cota condominial, ela é como um seguro. Tá? Certo. Você é obrigado a pagar. Tá. Só que você não quer pagar.
Porque é um dinheiro que você não vê retorno. E eu fico pensando que se a pessoa não tem filho, ela deve dar mais problema ainda, né? Porque dela acha que não tem que pagar mesmo, porque Exatamente. não tem ninguém para usufruir daquilo. Eu não uso, por que eu tenho que pagar? Né? Deve ser uma loucura isso. Isso acontece muito em condomínio. Qual foi o maior problema que você já viu durante as férias em condomínio? Tenta lembrar de um, porque deve ser um monte. Tem bastante. Realmente tem. A gente tem muitas situações. Uma situação que foi bastante grave, que é importante falar, e até um alerta até para os pais, isso é muito importante, esse alerta, tanto para os pais quanto para os condôminos. Tá? Uma criança no campo de futebol, era um condomínio clube, ele subiu na trave de futebol, escorregou e rasgou a perna naquele ganchinho Tinha algum soltinho? Não, na verdade não era solto, né? Ele escorregou e na emenda pegou, do gancho, né? Onde tem onde eles fazem a emenda final. Isso, exatamente. Ele pegou e rasgou a perna ali. Tá? Infelizmente, pessoal, eu gostaria de mostrar, de informar vocês para realmente tomar cuidado com isso. Onde tem criança, sempre tem que ter um adulto. É muito importante que tenha um adulto visual. Por quê? Porque dependendo da criança, um adolescente... Mas nesse caso não tinha ninguém? Não tinha monitor? Não tinha bombeiro? Não tinha nada? Não tinha ninguém. Na verdade, era uma época de um feriado. Na verdade, era um feriado. Sei. Não tinha ninguém. O condomínio não era tão grande, é um condomínio pequeno. O pai quis processar o condomínio, porque ele achou que era negligência, né, do condomínio. O pai realmente não conseguiu, né, porque o juiz observou, né, que isso realmente não foi um problema de negligência do condomínio. Isso realmente foi o filho dele. O que salvou muito foram as imagens, né? Por isso é muito importante você ter... O moleque já escalando lá. Isso, é muito importante você ter o CFTV, né? Isso é muito importante para os condomínios. O que é CFTV? Hoje. Na verdade, as câmeras de monitoramento. Ah, tá. E por que chama CFTV? É um nome físico, técnico. Né? Mas é câmera para todo lado. Câmera para todo lado. E de preferência que elas funcionem, né? Sim. Porque você vai em lugares, às vezes, que tem um monte de câmera de monitoramento e depois, quando você precisa, nenhuma funciona. Na verdade, isso daí é falta de manutenção, né? O condomínio, ele tem, por lei, pelo Código Civil, ele tem obrigação das manutenções estarem em dias. Certo. Né? Nós temos condomínios aí que ficaram 3, 4 anos sem manutenção. E agora quem paga a conta é o próprio condômino. Porque a manutenção hoje, para você refazê-la, ela fica muito cara. Né? Nesse caso, voltando ao caso do garoto, o pai processou o condomínio, né? Processando civil e criminalmente o síndico, tá? Só que ele não conseguiu êxito. Né? E o síndico, para aliviar, vamos dizer assim, para tirar aquele peso, aquela carga, o que ele fez? Ele trocou as traves. Existe uma outra trave que é feita de madeira e ela é presa no chão. De tanto uso, aquilo soltou. Aí sim é negligência do síndico e do zelador. Tá? Daí outra pessoa se machucou? Uma criança de 2 anos veio a falecer. Meu Deus. A trave caiu em cima da criança de 2 anos. Porque soltou sozinha? Soltou e ela caiu em cima da criança. E aí? Aí, sim, o condomínio teve problema, porque o síndico foi responsabilizado, o zelador juntamente com o síndico, porque os dois é que tomam... Ou seja, não estou nada boa intenção de tentar minimizar o problema. Exatamente. Né? Não adianta ser bem intencionado, porque depois tem que ter uma manutenção ainda mais ferrenha e não tinha. Como a gente fala, o barato sai caro, né? E daí quem é que paga essa conta quando acontece isso? O condomínio. O condomínio significa todo mundo. Sim, todos pagam a conta e depois entram com uma ação conjunta contra o síndico para reverter o valor. Isso é muito complicado, é tanta coisa que pode ser evitada, né, Alexandre? Infelizmente, né, alguns síndicos, eles trabalham pela cota condominial. Mas, Alexandre, daí, por exemplo, eu estou pensando aqui, como poderia ter sido evitado tudo isso? Se tivesse um monitor... Já no primeiro caso do menino escalando lá e fizesse o moleque descer, já teria que ter um monitor. Não é só um adulto olhando. Porque o pai de uma outra criança podia dar mais confusão ainda de falar, não, quem é que vem a você para mandar no meu filho? Sim, né? Na verdade, não pode acontecer isso. O moleque está subindo até para chegar no céu e daí o outro fala, desce daí, e o pai fala, o que você tem a ver com isso? Exatamente. Mas teria que ter mas se tem um monitor mesmo profissional... Daí todo mundo tem que respeitar, né? Então, se tivesse contratado uma pessoa, teria evitado todos esses problemas e a morte, né? Sim, teria cortado muita coisa, né? E até, eu digo nem só o fato de você contratar um profissional, o fato de você conseguir conscientizar também os moradores sobre isso. Tá. O que acontece muito, e que infelizmente eu sou obrigado a falar, porque é uma coisa que acontece deveras dentro de condomínios, é assim, o morador, ele sabe... que ele tem obrigações. Mas todo mundo só quer saber do direito. Mas os deveres dele,
Gente, ele não pode. quer cumprir, entendeu? Olha, eu acho que quem pensa dessa forma tem que morar em casa. Sim. Se você não gosta de tomar decisões em conjunto, de ouvir a opinião das outras pessoas, de ver que você precisa ter... Porque aquela história do limite, né? O meu termina quando começa do outro. Exatamente. Se você tem centenas de pessoas ali convivendo com você, você tem que ser prudente, porque senão o seu filho, principalmente nessa época, como o Alexandre está nos orientando, o filho de alguém pode se machucar por conta de uma imprudência. Então, é a economia que sai muito caro, como o Alexandre falou. O que eu acho ideal é que você sempre peça, sugira, até para o próprio síndico, que vocês tenham uma empresa de consultoria para que possa fazer isso, para que você entenda, também para não jogar dinheiro fora. Para que dentro daquilo que você necessita e que o teu condomínio necessita de acordo com o tamanho, você saiba exatamente quais são as necessidades, porque tem coisas que são importantes e que nós não conhecemos. Não é a nossa área. Então, é muito importante que você tenha alguém que realmente entenda do assunto. A A3, eu vou te passar todos os contatos, porque eles têm todo esse planejamento para todo o condomínio, de tudo que é tamanho. Porque hoje, pelo que eu nem imaginava, quero tentar imaginar um lugar até com padaria dentro, né, gente? É demais. Imagina a organização que tem que ser. Então, é melhor você gastar um pouquinho para viver. Você já gastou tanto para comprar um apartamento? Então, é um lugar que você tem que viver bem com as pessoas e que você possa também desfrutar daquilo que você comprou e de maneira correta, sem atrapalhar a vida dos outros. Para isso, você tem que ter gente para ajudar. Olha, é a3consultoria@hotmail.com. Se você quiser mandar alguma dúvida, o Alexandre te responde. No Facebook também, A3 Consultoria Predial. E tem os telefones. De repente, você pode marcar ou sugerir para o seu síndico para marcar uma reunião com eles para que você entenda melhor o trabalho. 9472-23 720 947223720 999 901 999 01 3661.